Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Basso. Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Vamos chegando e clicando no gostei, nosso lembrete de sempre. Clica no like aí embaixo, positiva, se você gosta do nosso trabalho. Inscreva-se no canal aqui, clique em inscrever-se. Se é a primeira vez, seja bem-vindo, acione o sino de notificações. Comente, muitos comentaram, já vi muitos, né? Obrigado, diga de onde é, como você participa, estou sempre observando seu comentário aí. Continue comentando, compartilhando, mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos, no WhatsApp, no Face. E vamos às notícias desta edição. Netanyahu celebra a presença de irmãos Bolsonaro em Israel. Em meio ao clima de tensão diplomática entre o governo do Brasil e Israel, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu celebrou publicamente nesta semana a presença dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro no país. A visita dos brasileiros foi destacada pelo próprio Netanyahu, que demonstrou satisfação com a presença de representantes ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçando a relação construída nos últimos anos entre o bolsonarismo, a direita, o conservadorismo, o Brasil que respeita o povo judeu e Israel e setores do governo israelense. Temos aqui membros do parlamento, incluindo os dois irmãos Eduardo e Flávio Bolsonaro, afirmou Netanyahu. É muito bom vê-los vindos do Brasil, acrescentou o premier. O encontro foi divulgado nas redes sociais e interpretado como um gesto político claro. Israel mantém proximidade com lideranças conservadoras brasileiras, mesmo diante do atual distanciamento do governo de esquerda de Lula. Durante a passagem pelo país, Eduardo Bolsonaro voltou a criticar o atual governo do PT, acusando-o de assumir posições que, segundo ele, acabam beneficiando o Hamas, grupo classificado como organização terrorista por Israel e por várias nações do Ocidente. Flávio Bolsonaro também comentou sobre isso, participou de reuniões e discursou como convidado, compromissos políticos ainda voltados à pauta internacional, em um movimento que reforça a estratégia da direita brasileira de ampliar alianças fora do país e fortalecer sua imagem no cenário global, incluindo a imagem de Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do Brasil. A agenda dos irmãos Bolsonaro em Israel segue com encontros e eventos oficiais, enquanto o momento ganha repercussão no Brasil e amplia ainda mais o contraste entre a política externa do governo do PT e a postura adotada pela direita conservadora no Brasil. Nesta terça, Flávio concedeu entrevista a um canal de televisão de Israel. Disse ele: "Conversei sobre assuntos importantes para o Brasil e para Israel. O tempo da mudança é agora. Vamos recolocar o Brasil do lado certo da história. Nosso país tem tudo para ser grande", comentou Flávio. Ele ainda comentou sobre sua participação na conferência. "Fico muito grato pelo convite para participar da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Israel. Foi uma honra me encontrar com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com autoridades que levam a sério a defesa da vida, da liberdade e da verdade. O combate ao antissemitismo é uma responsabilidade de todos nós. O Brasil precisa estar ao lado das nações que não se calam diante do ódio e da perseguição. Seguimos firmes, fortalecendo laços, defendendo valores e representando o nosso país com respeito e coragem", disse Flávio Bolsonaro. E essa você viu? Novo laudo apontou piora no quadro de Adélio Bispo. Um novo laudo médico enviado à Justiça indica que Adélio Bispo, autor do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, teve piora significativa no estado mental dentro da prisão. Segundo os peritos, ele apresenta delírios, alucinações constantes e quadro compatível com esquizofrenia paranoide.
O documento afirma que o ambiente prisional não oferece chance de melhora e recomenda transferência para um hospital psiquiátrico de custódia. Apesar da recomendação de internação, o laudo reforça que não há qualquer possibilidade de liberdade, apenas mudança para tratamento especializado sob vigilância. Adélio está preso no sistema federal desde 2018 e, segundo reportagens anteriores, sua permanência pode se estender até pelo menos 2038, dependendo das decisões judiciais sobre sua periculosidade e tratamento. O novo parecer deve agora ser analisado pela Justiça, que poderá determinar os próximos passos sobre o destino de Adélio Bispo. Inclusive, essa aqui deu até repercussão maior. Adélio estaria tendo um delírio em especial. Diz que será candidato a presidente, tendo William Bonner. Ele quer convidar William Bonner, ex-apresentador do Jornal Nacional da Globo, como seu vice, ou então a ex-colega de Bonner, Patrícia Poeta. Essa também, eu quero saber a sua opinião, diz aí o que você acha. Prova da baliza deixa de ser obrigatória para tirar CNH em São Paulo e mais 4 estados. A polêmica é grande. E você, o que acha disso? A tradicional prova de baliza não será mais exigida no exame prático da Carteira Nacional de Habilitação em alguns estados brasileiros. A partir de agora, já. A mudança já foi confirmada pelos Detrans de Amazonas, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Santa Catarina, a retirada da baliza também foi aprovada e deve entrar em vigor em breve. Com a alteração, os candidatos a CNH nesses estados não precisarão mais realizar o que é o pavor para todo aquele que vai tentar a carteira, a baliza, a manobra de estacionamento em vaga paralela durante a prova prática, sendo avaliados apenas na condução do veículo agora em percurso urbano, com o fim da baliza, apenas aquela voltinha, né? A dispensa da baliza pode ser anunciada em outros estados nos próximos dias. Mas por quê? É que o Ministério dos Transportes informou que a manobra deixou de ser obrigatória em nível nacional e, por isso, não pode mais ser exigida como critério eliminatório nos exames práticos. Apesar disso, cada Detran tem autonomia para definir o cronograma de aplicação da nova regra, o que explica a adoção gradual da medida pelo país, né? Agora, uma preocupação é clara, né? Mas e daí, quando se fala em qualidade de médico, enfim, e a qualidade do motorista brasileiro, que já é muito ruim. Vamos ver daqui a pouco em outra notícia que o Brasil quebra recordes de mortes no trânsito. E agora, enfim, ao invés de melhorar a performance, a capacidade do motorista brasileiro, isso não pode piorar? Qual é a sua opinião a respeito? Você é contra ou acha que não, Cleito? Esse negócio de baliza aí não tem nada a ver, não melhora, só complica na hora da carteira, o que conta mesmo depois é o tempo, é a hora no volante, assim. O que você acha? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chamou o deputado federal Nicolas Ferreira de filho 06 do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma publicação feita após a manifestação realizada em Brasília. Na mensagem, Michele fez referência à proximidade política entre Nicolas e Bolsonaro, mencionando de forma bem-humorada uma suposta adoção do deputado mineiro pelo ex-presidente. O Brasil acordou, 06. Lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais? Escreveu Michele. A declaração foi publicada nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre apoiadores de Jair Bolsonaro, que passaram também a chamar Nicolas de 06, em alusão à numeração informal atribuída aos filhos de Jair Bolsonaro. Tribunal Superior Eleitoral, atualmente presidido por Carmen Lúcia, endurece discurso contra o que chama de desinformação e inteligência artificial. E críticos alertam para risco à liberdade de expressão no Brasil.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, ela não estará durante a eleição neste ano. O TSE, durante a eleição, terá a presidência do Cássio Nunes. Mas a Carmen Lúcia afirmou agora que a tal desinformação e o uso da inteligência artificial representam novos desafios para as eleições de 2026. E defendeu uma atuação mais firme da Justiça Eleitoral para identificar conteúdos considerados manipulados. A declaração foi feita durante a abertura de um seminário do TSE em Brasília, voltado à segurança e ao combate à desinformação. Segundo a ministra, seria necessário remover conteúdos falsos sem ferir a liberdade de expressão, destacando que a dúvida corrói as bases de um processo eleitoral. Dúvida que conservadores expressam constantemente com a falta do voto impresso no Brasil. Setores da direita e críticos do tribunal, no entanto, avaliam que o discurso de Carmen Lúcia pode abrir espaço para censura prévia e para ampliação do poder do judiciário sobre o debate público. Para esses grupos, a confiança no sistema eleitoral não se constrói apenas com discursos institucionais, mas com mais transparência, auditorias independentes e liberdade para questionamentos. Carmen Lúcia também reafirmou a defesa do sistema eletrônico de votação, classificado por ela como confiável e auditável, e disse que qualquer restrição ao direito de voto deve ser combatida. O ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que o padre Paulo Silva possa visitá-lo e prestar assistência religiosa enquanto ele cumpre a prisão na Papudinha. A defesa de Bolsonaro pediu que o padre seja incluído na lista de líderes religiosos já autorizados a visitar o ex-presidente nos mesmos dias e condições previamente permitidos, uma vez por semana, com duração máxima de 1 hora, às terças ou sextas. Bolsonaro já tinha autorização de Moraes para a visita de pastores, ou um pastor, visita semanal ao ex-presidente. Contagem regressiva para a abertura nacional da colheita da soja 2025-2026. Abertura em Tocantins neste ano. A abertura nacional da colheita da soja 2025-2026 será neste dia 30 de janeiro, nesta sexta, a partir das 8 horas da manhã, na Fazenda Alto da Serra do Grupo INC em Porto Nacional, Tocantins. A programação tem início com a solenidade de abertura, seguida do painel 01, que contará com a palestra A Jornada de um Biólogo no Agro, ministrada pelo renomado biólogo Richard Rasmussen. Conhecido nacionalmente, Richard Rasmussen, ele tem muita participação nas redes sociais, defende o agro brasileiro, é conhecido por sua atuação em programas de divulgação científica e ambiental. O palestrante trará uma visão única sobre a integração entre produção agrícola, meio ambiente e sociedade, com base em suas experiências reais vividas no campo. Ele conhece o agro brasileiro e defende o agro brasileiro, o biólogo famoso aí. Em entrevista ao projeto Soja Brasil, Richard destacou que seu objetivo é desconstruir visões distorcidas sobre o agronegócio, Você sabe que o agro brasileiro é muito atacado por aí, Sobretudo pelo meio político e ideológico da esquerda. Ele quer fortalecer o diálogo entre ciência, comunicação e produção de alimentos e mostrar que o agro brasileiro está no caminho certo. Ele também ressalta a importância de aproximar o público urbano da vida rural e da relevância estratégica do agro brasileiro, tanto na produção quanto na conservação ambiental. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou em entrevista que não pretende disputar a presidência da República nas eleições deste ano e disse mais: mesmo se o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma eventual reviravolta, pedisse formalmente para que ele fosse candidato ao Palácio do Planalto. Tarcísio disse de forma direta que sua resposta seria:
Eu diria não, justificando a decisão como parte de sua coerência com o trabalho que vem realizando à frente do governo paulista. Ele reforçou que já comunicou essa posição pessoalmente a Bolsonaro antes da transferência do ex-presidente para o regime fechado. O governador Tarcísio enfatizou que prefere permanecer como governador de São Paulo, onde se sente tranquilo com a missão recebida dos eleitores do estado e o apoio dado por Bolsonaro para a missão. Em sua fala, Tarcísio também mencionou a importância de sua fé como um guia em suas decisões políticas. O governador Tarcísio, que estará visitando Jair Bolsonaro nesta quinta em Brasília. Agora a visita está confirmada e autorizada. Diz que vai ali dar o seu abraço ao grande amigo Jair Bolsonaro. E, falando em São Paulo, nesta terça, gente, de novo, temporal, deixando mais de 81 mil sem luz, causando alagamentos, derrubando árvores em diversos pontos da cidade de São Paulo. A Defesa Civil disparou um alerta severo de chuva forte para todas as regiões da capital paulista e foi o que vimos ao longo das últimas horas. Nossa solidariedade novamente ao povo da cidade de São Paulo e região metropolitana. Não vou cruzar os braços, disse Edson Fachin, presidente do STF, sobre caso Banco Master e a atuação do STF em relação a suspeitas envolvendo ministros da Corte. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça, dia 27, que não ficará de braços cruzados, caso seja necessário atuar em questões relacionadas ao chamado caso Banco Master, que vem gerando grande debate no meio jurídico e político. Fachin destacou que ainda não é possível antecipar decisões ou julgamentos individuais, mas que se o tema chegar ao colegiado da Corte, ele não deixará de agir, doa a quem doer. A declaração foi feita ao comentar os questionamentos sobre a condução do inquérito que atualmente está sob relatoria do ministro Dias Toffoli e que tem sido alvo de críticas, suspeitas, pedidos de suspeição por parte de parlamentares e juristas. Segundo o presidente do STF, parte da controvérsia envolve aspectos considerados não jurisdicionais, o que reforça a necessidade de análise colegiada, caso o tema seja formalmente apresentado ao tribunal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou nesta terça que deve deixar o partido União Brasil nos próximos dias, sinalizando que pode trocar de legenda para estruturar melhor uma eventual candidatura sua à presidência da República neste ano. Segundo declarações dele, a saída do União Brasil faz parte de uma estratégia para fortalecer sua posição na corrida ao Planalto e ampliar as chances de derrotar o presidente Lula. Caiado defendeu a ideia de que a direita tenha vários nomes competitivos no pleito, em vez de concentrar só um candidato, o que, na visão dele, poderia dispersar a atenção dos ataques eleitorais do PT, ou seja, com mais candidatos, a direita teria mais condições, primeiro, de uma blindagem contra os ataques do PT, da esquerda e de Lula, e segundo, seriam vários concentrando críticas ao governo petista. Questionado sobre a possibilidade de uma diversidade de candidaturas pela direita e que isso dificulte a vitória da oposição, Caiado citou experiências internacionais, como o caso do Chile, para justificar sua visão, negando que a dispersão enfraqueceria o campo conservador no processo eleitoral. Ou seja, ele defende que mais nomes do campo conservador sejam candidatos no primeiro turno e sim, aí uma união no segundo turno para beneficiar a direita para a vitória contra a esquerda.
A expectativa sobre sua nova filiação, ou o qual partido escolheria, ainda não foi oficialmente detalhada por ele, mas o movimento político reforça o cenário de articulações intensas no campo de centro-direita e direita em direção ao pleito deste ano. Dizem, né, Flávio é o candidato de Jair Bolsonaro, já está consolidado, mas Caiado deseja ser candidato também, Zema diz que vai até o fim, e o Kassab acabou de desejar boa sorte a Flávio Bolsonaro e que o partido que lidera deve lançar candidato próprio, no caso seria Ratinho Júnior, governador do Paraná. Tudo no primeiro turno, né? E quem passar para o segundo turno, aí todo mundo abraçado. Brasil registra maior número de perdas no trânsito em 8 anos. O Brasil registrou 37.150 mortes no trânsito em 2024, o maior número em 8 anos, segundo dados analisados pelo portal Poder 360, com base em informações do Ministério da Saúde. O total representa um aumento de 6,5% em relação a 2023. E olha, pelo número de acidentes e notícias que vimos também ao longo do último ano, em 2025, depois que os dados forem consolidados no último ano, isso pode ser ainda pior para 2025. Estou falando de 2024. Pela primeira vez desde 2010, o Nordeste liderou em número absoluto de óbitos, com 11.894 nordestinos perdendo a vida, superando o Sudeste. Já o Centro-Oeste apresentou a maior taxa proporcional, com 24.500 mortes a cada 100 mil habitantes. Especialistas apontam fatores como o crescimento da frota, aumento do uso de motocicletas e falhas em políticas de segurança viária como responsáveis pelo avanço dos números, que acendem um alerta sobre a necessidade de ações mais eficazes para reduzir acidentes no país. E eu coloco o seguinte: a corrupção como uma das principais responsáveis por tantas mortes no trânsito. Por quê? Ora, minha gente, é pela corrupção que falta o dinheiro. Eu cito como exemplo a BR-101, que liga Paraná aos principais portos de Santa Catarina, congestionamento todo dia, a falta de várias pistas para ir, para vir. Tudo isso faz o caminhoneiro ficar ansioso lá parado no trânsito. A corrupção que faz o asfalto ficar assim, que faz faltar dinheiro para duplicar estradas, construir acostamentos, terceira pista nos pontos críticos, que faz falta, né, para fazer isso, o dinheiro público. Aqueles que foram desviados aos bilhões lá no passado e agora também, é o dinheiro que vai para a corrupção. É a corrupção que faz isso. É uma pena que é o povo do Nordeste aí que está vendo perder tantos irmãos nordestinos, né? Precisamos votar melhor. Não é possível o Brasil conviver com tantos escândalos de corrupção, o povo brasileiro sabendo que o dinheiro da corrupção é o dinheiro que falta, por exemplo, para diminuir a carga de impostos. Por que temos tantas motos rodando por aí? Tantos acidentes com motos e mortes com motos? Por quê? Porque o povo brasileiro não tem dinheiro para comprar um carro adequado. Tem que comprar motinha mais barata. E aí os acidentes. Carga tributária faz dobrar o valor do automóvel. Então é isso que precisamos refletir. É o custo da corrupção que faz o Brasil inteiro viver numa guerra no trânsito, uma guerra do crime organizado, uma guerra de políticos corruptos, uma guerra de injustiça. Você vê a justiça que deveria agir rigorosamente para evitar escândalos, parece que ajuda a contribuir. Olha os casos aí que estamos vendo agora, gente. É ou não é uma coisa de indignação neste país? Um levantamento divulgado aponta que o deputado federal Nicolas Ferreira liderou com ampla vantagem o ranking de engajamento entre políticos brasileiros no Instagram durante o período de 1º a 26 de janeiro de 2026.
Segundo os dados da plataforma de análise Zing, o engajamento médio de Nicolas nas postagens no Instagram ultrapassou 2,48 milhões de interações, um número quase 700% superior ao registrado pelo segundo colocado. No levantamento, nomes da direita dominaram o topo da lista. Entre os 20, houve apenas 3 representantes associados à esquerda: o Lula, Érica Hilton e o deputado estadual Renato Freitas, do PT. O levantamento reforça a concentração de interações em torno de alguns poucos perfis políticos, especialmente em ano eleitoral, ressaltando a importância das redes sociais na estratégia de comunicação dos políticos e, sobretudo, da direita, e também deixando explícito o ódio que a esquerda tem sobre as redes sociais, o ódio da esquerda contra as redes sociais, contra a liberdade nas redes. Por isso falam tanto em regulamentar, que é a tentativa de calar a direita nas redes sociais. Dizem que até a Globo está incomodada com o Nicolas Ferreira, pois o tal Big Brother está vivendo a pior audiência da história, enquanto que Nicolas deitou e rolou neste mês de janeiro nas redes sociais. Que repercussão está tendo isso? A Polícia Civil de Santa Catarina continua apurando, com o apoio do Ministério Público Estadual, a autoria das agressões que resultaram na morte do cão comunitário conhecido como Orelha, vítima de maus tratos na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina. Esse aí que você está vendo na foto. Na manhã desta segunda, dia 26, os investigadores realizaram uma operação para avançar no caso. Nesta terça, os trabalhos continuaram, cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de envolvimento nas agressões. As investigações começaram após uma denúncia apontar que um grupo de adolescentes seria responsável pelas agressões contra a Orelha, que foi encontrado gravemente ferido e precisou passar por eutanásia, procedimento também chamado de morte assistida. O caso gerou forte repercussão nas redes sociais. Moradores, organizações não governamentais e associações locais se manifestaram pedindo justiça pela morte de Orelha, que era cuidado pela comunidade há cerca de 10 anos. Até o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também se pronunciou sobre o caso e afirmou que solicitou à Justiça os mandados poucos dias após o início das investigações. Em outra polêmica, também em Santa Catarina, a Justiça do Estado suspendeu lei que acabava com cotas raciais no Estado, depois que o STF, através de Gilmar Mendes, tinha dado prazo para o governo Jorginho Melo e a Assembleia do Estado explicarem a lei. O ministro André Mendonça, do STF, desconsiderou o pedido de liberdade feito pela defesa do careca do INSS. Ele, que está preso desde 12 de setembro no bloco 5 do Complexo Penitenciário da Papuda, teve a solicitação de revogação da prisão preventiva negada pelo ministro. Também foi rejeitado o pedido de desbloqueio de valores das contas bancárias do empresário para pagamento de dívidas trabalhistas. Em uma decisão registrada sob sigilo, Mendonça autorizou a liberação de 12 mil das contas do careca somente para despesas com registro de imóveis. O careca do INSS segue detido, enquanto as investigações sobre a roubalheira contra aposentados e pensionistas do INSS continuam em andamento. Inclusive, pessoal da CPMI trabalhando para levar adiante, a CPMI do INSS para mais alguns meses dentro do Congresso Nacional. O surto do vírus Nipah, ou Nipah, faz países asiáticos retomarem protocolos da Covid-19 em aeroportos. Você viu essa notícia ao longo desta terça-feira? Pois é. O surto do vírus Nipah, como estamos dizendo aqui no Brasil, lá fora dizem Nipah, no estado indiano de Bengala Ocidental, levou autoridades sanitárias da Ásia a reforçar protocolos de saúde em aeroportos e fronteiras, adotando medidas semelhantes às utilizadas durante a pandemia de Covid-19 para rastrear e controlar viajantes. O Nipah é um vírus zoonótico transmitido de animais, principalmente morcegos, para humanos,
com uma alta taxa de letalidade, até 75%, sem vacina ou tratamento específico, o que coloca entre as preocupações prioritárias de saúde pública agora. Pelo menos 5 casos confirmados foram registrados em Bengala Ocidental, estado indiano, incluindo profissionais de saúde infectados, e cerca de 100 contatos próximos foram colocados em quarentena enquanto as autoridades trabalham para conter a transmissão. Em resposta, países como Tailândia, Nepal e Taiwan intensificaram a triagem de passageiros em aeroportos com verificações de temperatura, formulários de saúde e monitoramento de sintomas, além de reforçar medidas de vigilância sanitária semelhantes às usadas na pandemia. Ai, gente, tá dando receio esse trem aí, viu? E olha essa. No país onde poderosos metem a mão em milhões do dinheiro do povo e poucos vão para a cadeia, a polícia intimou o teólogo Caio Modesto para prestar depoimento após uma denúncia relacionada a um vídeo em que ele aborda doutrinas bíblicas sobre casamento. Segundo Caio, a intimação menciona a apuração de supostos crimes de homofobia e racismo. Ao comentar o caso, ele afirmou que a fala ocorreu em contexto religioso e teológico e que expressou uma convicção derivada da fé cristã e do que chama de ensino das Escrituras. No vídeo, Caio declarou: o matrimônio bíblico é somente entre um homem e uma mulher. O que passar disso é obra do... Falou mais ou menos isso. Ou falou isso. Ainda de acordo com o teólogo, a declaração não teria sido motivada por ódio ou intenção de discriminar, mas por uma exposição doutrinária amparada, segundo ele, pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão e pela Bíblia. Caio acrescentou que não houve incitação à violência, à exclusão social ou à negação da dignidade humana e disse que respeita todas as pessoas, independentemente de suas escolhas pessoais. O teólogo também afirmou que sua visão se apoia na passagem bíblica de Romanos 1 e descreveu o tema como um ensino teológico interno ao cristianismo, sem caráter discriminatório. Em seguida, ele criticou o ambiente de debate nas redes sociais e disse: hoje em dia, expressar a fé nas redes sociais é como entrar no Coliseu entre os leões. Aquilo que sempre foi convicção cristã agora é vigiado, criticado e até tratado como crime. Após tornar pública a intimação, Caio afirmou ter recebido apoio de cristãos com mensagens e orações. Vim aqui apenas para agradecer a todos pelas orações e pelas contribuições. Meu coração está mais tranquilo depois das mensagens que recebi, disse. Ele também mencionou versículos bíblicos ao falar sobre comunhão e apoio em momentos de sofrimento. Pois é, aí a preocupação. Além deste, vários casos de perseguição a cristãos estão acontecendo no Brasil, como o do professor da Universidade Federal de Natal, apologista cristão, renomado, Tassos Licurgo, na Universidade Federal de Natal, Estudantes pedem sua expulsão por ele defender Cristo e a Bíblia em suas explanações em palestras e redes sociais, ou seja, não é porque ele necessariamente faz apologia na universidade, onde ele diz que não se manifesta sobre isso, apenas leciona em sua matéria. Por isso digo, bem lembra Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim, perseverar, até o fim, será salvo. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Obrigado pelo like, clica no gostei antes de sair, só assim o YouTube leva para mais brasileiros o nosso trabalho. Comente, diga de onde é, vou ver o seu comentário fora do ar e compartilhe, mandando para seus grupos no WhatsApp, no X, no Face, o endereço do jornal aqui no YouTube. Primeira vez aqui, inscreva-se. Obrigado, Brasil, e que Deus abençoe a você e a sua família.